Algumas atualizações nos bastidores do Goiás, o zagueiro Lucas Ribeiro procurado por clubes do futebol asiático. Quero trazer os detalhes sobre esse jogador que já está em reta final de contrato. Comentar também sobre o Benítez. Ele está ou não de saída do Goiás? Vi alguns torcedores se questionando esta situação. A questão contratual do jogador que tem até agora apenas 9 jogos disputados com a camisa esmeraldina e o que pensa também para continuidade no ano que vem. E o jogador que, olha, acho que o Goiás contratou o meia do América errado, né? O Miguelito é um jogador que vem chamando a atenção, marcou gol contra a seleção brasileira recentemente. Poderia ser uma boa opção para o Goiás, por exemplo, pensando no ano que vem, quem sabe numa Série A, enfim, meia atacante muito jovem, tem apenas 21 anos de idade. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e convido você a conhecer o nosso parceiro do Goiás News, que é a Zapay. Ela facilita bastante a sua vida. É um aplicativo 100% gratuito, que você encontra pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, onde você pode consultar valores em aberto do seu carro, da sua moto, como por exemplo do IPVA, licenciamento, multas e muito mais. E no parcelamento das suas taxas em 10 vezes ou mais, utilizando o nosso cupom Goiás20, você garante 20% de desconto nos pagamentos das taxas, tá bom? Não é do valor total, e sim das taxas habituais do Detran. Você garante apenas com a Zapay. Um app 100% gratuito, recomendo para todos vocês. Vou deixar todas as informações aqui embaixo também na descrição do vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre saídas para a próxima temporada. Uma informação recente envolvendo o zagueirão Lucas Ribeiro. Atleta de 26 anos de idade, tem contrato com o Goiás somente até dezembro deste ano e é um jogador que pertence ao clube. Eu lembro que alguns torcedores me perguntaram isso. O Lucas Ribeiro está emprestado pelo Ceará? Não. A ideia inicial do Goiás no ano passado era, de fato, trazer o Lucas Ribeiro por empréstimo. Entretanto, ele rescindiu o contrato no Ceará e acabou fechando em definitivo com o Goiás, até o final desse ano. Tem uma curiosidade, né? O Lucas Ribeiro tem um irmão, ele chama Moisés Ribeiro, camisa 8, né? 34 anos de idade. Eu lembro, nossa, não sabia que era esse Moisés, lembro dele na Chapecoense em 2017. Enfim, sobre o Lucas Ribeiro, a informação que foi divulgada pelo perfil Transferências 24 horas, alguns clubes, como por exemplo o Urawa Red, do Japão, equipe tradicional, jogou inclusive o Mundial de Clubes nessa temporada, e um time também do Vietnã estão interessados na contratação do jogador, que já teve, né, uma passagem no futebol internacional lá em 2018 no Hoffenheim da Alemanha. Ele foi vendido pelo Vitória por 3 milhões de euros naquela época. Depois disso rodou no Internacional, também passou no Ceará e agora o quinto clube da sua carreira, justamente o Goiás. É um jogador que tem uma característica de ficar até que um bom tempo em cada um dos clubes, né? Pelo menos aí 2, 3 temporadas, para o padrão do futebol brasileiro, é algo sim que chama a atenção. Não vou mentir para vocês não, eu gosto do Lucas Ribeiro. O Goiás subindo, por exemplo, para a Série A do ano que vem, eu pensaria em uma permanência. Eu separo muito bem as coisas aqui no canal. Ao mesmo tempo que eu sou um cara muito crítico e exigente como torcedor, eu acho que a torcida tem que ser assim também, eu entendo as dificuldades que um clube como o Goiás tem na Série A. Eu acho que o Lucas Ribeiro, por exemplo, pode até não ser o nome dos sonhos para ser um titular, mas para disputar posição, entrar num segundo tempo, eu acho que é um jogador que dá conta tranquilamente de uma primeira divisão. Pensaria sim em uma renovação contratual, beleza? Até porque esse vínculo é curto, o contrato dele vai somente até o final do ano, e se fosse contratado, né, por um clube do Japão ou do Vietnã, como a janela está fechada, então seria para o ano que vem, quando recomeça, inclusive, a temporada lá no Japão. Eles terminam justamente em novembro, dezembro, igual a gente aqui no Brasil. Então o Goiás não ganharia nada, né? Porque seria uma saída 100% gratuita. Pode deixar a sua opinião em relação ao Lucas Ribeiro, que voltou a ser titular desde o último jogo contra o Avaí. Comentando também sobre uma outra situação que eu vi alguns torcedores se perguntando, até mesmo o André Rodrigues, um abraço para ele, no seu canal no YouTube, gravou um vídeo, acho que foi ontem ou nessa terça-feira já, falando, né, sobre o Benítez. Será que o Benítez está de saída do Goiás? Em contato com a diretoria esmeraldina, a gente não tem detalhes sobre isso não. Tá? Seria muito mais uma insatisfação da torcida do que propriamente qualquer outra questão envolvendo
a parte do Goiás. É claro que desagrada, né? O Benítez em 9 jogos até agora pelo Goiás não marcou gol, não deu assistência. Dá para dizer que o único jogo que ele foi relativamente bem, eu acho que contra o Cuiabá, talvez, aqui na Serrinha, né? Onde faz ali uma função de um segundo meio atacante com 2 centroavantes. O Goiás empurra o Cuiabá para dentro da sua grande área e acaba conseguindo fazer o 3-1. Tirando isso, falhou, né, no gol sofrido, por exemplo, contra o Vila Nova, contra o CRB, um jogador que vem demonstrando uma intensidade muito baixa. Falei isso quando ele foi contratado. A única coisa que eu não julgo o Goiás é porque não é um jogador tão caro assim. O contrato dele vai somente até o final do ano e existe uma condição para renovação para o ano que vem, caso o jogador atinja algumas metas de minutagem, tá? De entrar dentro de campo. Isso até agora não vem acontecendo. O jogador ele teria que jogar pelo menos 60% dos jogos em cada mês, além de bônus por produção, gols e assistência. Caso o Verde consiga o acesso, o atleta terá o seu contrato renovado de forma automática. Então, em relação ao salário, a informação que eu tive é que o jogador chegaria em Goiânia recebendo mais ou menos R$60 mil mensais, fixos. E aí poderia ter esse variável caso atingisse essa meta de 60% dos jogos em cada um dos meses. Mas tem essa questão da Série A, né? Caso o Goiás suba de fato, terá o contrato renovado. Eu não tinha me atentado a essa situação. Enfim, um jogador que, tecnicamente falando, é muito acima da média, mas na questão física deixa muito a desejar. Não esqueça de conferir o link da Zapay, nosso parceiro aqui do Goiás News, na descrição do vídeo. A Zapay facilita bastante a sua vida. Você, meu amigo esmeraldino, que tem um carro ou moto e precisa lidar com as contas, né, natural de qualquer veículo, como por exemplo o IPVA, licenciamento ou multas, a Zapay ajuda bastante você com isso. Em consultas, gratuitamente, através da sua placa, você pode verificar se tem alguma dívida em aberto e parcelando em 10 vezes ou mais, você garante 20% de desconto utilizando o nosso cupom Goiás20 no valor das taxas, tá bom? A Zapay, ZAPAY. Vou deixar o link aqui embaixo para você tirar suas dúvidas, beleza? Completando o vídeo, quero falar sobre um jogador que voltou à tona, né, nos últimos dias na Série B, que é o Miguelito, boliviano, 21 anos de idade, marcou o gol contra a seleção brasileira nesta última data FIFA. Um jogador de 21 anos, ainda pertence ao Santos, tem contrato no América até o final desse ano e lá no Peixe vai até a metade de 2027. Vi alguns torcedores sugerindo, né, a contratação, não só do Goiás, vi torcedores do Remo também falando, pô, esse cara aí é bom de bola, né, o América não conseguiu engatar em nenhum momento na Série B, exceto aquele comecinho, o Miguelito faz um gol inclusive contra o Goiás no primeiro turno, gol de pênalti, mas jogou muito bem aquela partida no Independência, mas no restante não consegue fazer milagre sozinho. Ainda assim, são números muito bons, né? 4 gols e 4 assistências na Série B em 18 jogos, sendo o melhor jogador, o melhor nota média da equipe do América. Fazendo principalmente essa função de um meia central, é um nome que eu ficaria atento para o ano que vem, tá? Independente da divisão que o Goiás estiver. Eu acho que para a Série A, por exemplo, poderia ser uma boa aposta. A questão é, claro, né? Se o Santos estiver na Série A, pelo bom destaque que tem o Miguelito nesse ano, não me surpreenderia um retorno ao Peixe, né, e ser utilizado, nem que seja ali no Campeonato Paulista. No site Transfermarkt, o Miguelito hoje está avaliado em aproximadamente 1.400.000 euros. Um bom jogador, canhoto, bate bem na bola, tem 1,77 m de altura, atleta que é bastante participativo e foi o vice-artilheiro das eliminatórias dessa temporada, marcando no total 7 gols, né, pela seleção venezuelana, boliviana, tanto, né, nas eliminatórias que começou ainda lá em 2023, o Miguelito terminou apenas atrás do Messi, empatado com o Luiz Dias na segunda colocação. Você, torcedor esmeraldino, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação ao Miguelito, se poderia ser uma boa, observando, por exemplo, a temporada que vem. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, confira o link também da Zapay, nosso parceiro aqui do Goiás News, na descrição do vídeo, tá bom? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!